O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Hoje é sábado e preparamos um resumo com os pontos mais importantes. Participaram Elaine Monteiro, que é doutoranda em História, Salete Bernardo, presidenta do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial de Alagoas, e Carmen Foro, agricultora familiar. Bora para o nosso resumo? Acho que algumas perguntas e questões mobilizadoras que a gente precisa trazer é o que significa educar para a liberdade na infância e como a educação pode ser responsável pela formação de sujeitos livres, críticos, desde cedo, desde o seu núcleo inicial de vida e convivência, que é a família, mas também a escola no seu momento inicial, as creches, os meios de educação mais formal. E aí eu quero trazer esses dois pontos, que são dois espaços muito importantes para a formação dos sujeitos, porque são espaços que formam as redes iniciais de sociabilidade de qualquer pessoa. É a infância, a liberdade e seus territórios, pensando principalmente como Levi Vygotsky orienta que os educadores reflitam a infância como um tempo de imaginação, um tempo de criação e um tempo de construção de pertencimento, e como Bell Hooks aponta para a gente, a liberdade como algo a ser construído desde cedo, algo que tem relação com o meio ambiente em que esse sujeito está inserido, e sobretudo as suas relações com esse espaço. E a educação, ela deve ser um mecanismo, um processo em que auxilie o rompimento de silenciamentos e abra caminhos para que os sujeitos possam se constituir como, de fato, pessoas críticas e pensantes nos ambientes. O Vygotsky é um pensador que propõe para a gente a educação como ativa, como criadora e um processo que nos faça ter muita responsabilidade sobre a condução dela. A brincadeira, ela surge como algo transformador. É através da brincadeira que esses sujeitos se expressam, que se colocam no mundo e, por vezes, conseguem apresentar seus medos, suas inseguranças. Então, é a partir da brincadeira que a experiência social se expressa e é um espaço de experimentação, um espaço onde as crianças, na sua primeira infância, conseguem entender os limites sobre os seus corpos, o limite de respeito com o corpo e o espaço do outro, e conseguem expressar a sua individualidade. E aí é importante compreender que o aprendizado, ele é um espaço, ele é um momento da vida que é cotidiano e contínuo até a fase adulta. Então, nós iniciamos o nosso processo de vida com aprendizados, mas
ao longo da nossa vida, vamos experimentando processos de aprendizados diversos que nós, enfim, aqui, inclusive agora, estamos em um processo desse de aprendizado que precisa ser afetivo, colaborativo, como um todo ele é cooperativo e coletivo, né? E eu começo explicando, né, porque basicamente muita gente vê, entende o racismo, mas não mistura muito com a discriminação, né? Então, racismo é a discriminação e a desigualdade que uma pessoa ou um grupo enfrenta com base na sua raça e etnia. E o racismo no Brasil ele tem uma especificidade muito grande, porque quando fala com base na sua raça ou etnia, a raça brasileira é uma raça misturada, né? Nós somos mestiços devido à nossa racialização, que foi com indígenas, portugueses e os africanos, que foram escravizados. Então, basicamente, a base brasileira ela é mestiça, mas o racismo no Brasil não é só sobre raça, é principalmente sobre cor de pele. Então, quanto mais retinta é a pessoa, quanto mais preta é a pessoa, mais essa pessoa sofre racismo. E sexismo, por outro lado, é a discriminação baseada no gênero, muitas vezes que é manifestada com preconceito contra a mulher. E a gente escuta muito essa questão do sexismo e perpetuamos eles e continuamos a falar sobre eles no sentido mulher na direção, perigo constante, o lugar da mulher pilotando fogão, né? E então a gente percebe e ainda diz assim, mulheres em áreas de trabalho que é de homem, trabalho braçal é trabalho de homem, né? E aí um entrelaçamento, né, do racismo e o sexismo é quando olhamos para meninas que enfrentam tanto o racismo como o sexismo, é entender essa interseccionalidade, que é a intersecção de várias formas de opressão. Então, meninas de grupos raciais marginalizados, como as meninas negras ou as indígenas, enfrentam uma forma ampliada do racismo, da discriminação, que é a combinação dos dois, né, do fenômeno dos dois. Então, meninas de minorias raciais podem ter menos acesso a instituições de ensino de qualidade, podem sofrer bullying, né, e discriminação, que afeta muitas vezes o seu desempenho e autoestima. Na área da saúde, as mulheres negras, as meninas negras e as jovens e as mulheres negras costumam ter acesso limitado aos cuidados de saúde, enfrentam preconceito que impactam no seu tratamento. Então, a gente tem estatísticas que mostram que uma mulher branca consegue fazer o mínimo que a saúde pede, que são os 8 consultas pré-natais, e que mulheres negras geralmente não conseguem nem fazer 5, muito menos 4 consultas. E aí a gente mostra não só a discriminação referente à cor, mas também à classe social, porque quem procura o SUS não são pessoas ricas, né? Na questão das violências, meninas que pertencem a esses grupos mais vulneráveis têm um número mais incidente de violência de gênero e racial. E aí as violências domésticas, o assédio é muito maior e a exploração sexual. E tudo isso a gente entende que é a falta de representatividade em cargos de liderança, né, de mídias, de espaços de decisão, significa que as vozes e as necessidades dessas meninas são frequentemente ignoradas, perpetuando, então, esse ciclo de desigualdade. E aí o racismo e o sexismo, ao se entrelaçarem, criam um sistema estrutural de opressão, que particularmente é devastador para essas meninas. Esse sistema não é apenas uma série de ações isoladas, é uma rede complexa de normas, valores, de políticas que perpetua essa desigualdade. Então, é de suma importância que para a gente reconhecer e enfrentar essas intersecções é crucial para promover a equidade
né? E aí a gente vem num termo que muita gente fala de equidade e não entende, porque a gente trabalha muito na nossa Constituição de direitos iguais. E o que seria essa equidade? Equidade é dizer que nós não somos iguais, é tratar as pessoas de formas diferentes para que essas diferenças façam com que todos atinjam essa igualdade, né? E os direitos das meninas. E aí eu venho para um outro conceito, né? Que a questão do racismo é a crença de que as raças possuem características distintas que as colocam em hierarquias de valor. Então, a raça branca é considerada a raça pura, a raça superior. E em nós ainda ouvimos, tipo, eu tô com inveja branca de você. E aí isso quer dizer o quê? Que a inveja é uma inveja negra e a inveja branca é ruim e que a inveja branca é uma inveja boa, né? Manifestações de racismo nas instituições, que se refere a políticas e práticas enraizadas em instituições que perpetuam essa desigualdade racial, como, por exemplo, o acesso desigual à educação, ao emprego, à saúde, assim como práticas discriminatórias nas forças de segurança e no sistema judiciário. Angela Davis, em 2016, afirma que o encarceramento de mulheres negras é uma extensão das formas históricas de controle social impostos à população negra desde o período colonial. Para ela, a prisão se tornou a nova forma de manter o controle sobre as mulheres negras principalmente, da mesma forma que o patriarcado e o racismo as controlam no passado, né? Na página 123 de Angela Davis, 2016. Essa perspectiva é corroborada por estudiosos brasileiros, como Sueli Carneiro, que aponta que o Estado brasileiro, historicamente, tem sido um dos principais agentes de violência contra as mulheres negras, seja pela omissão ou pela ação repressiva. Então, de acordo com relatórios sobre racismo institucional na saúde, por exemplo, no Ministério da Saúde de 2021, as mulheres negras são as maiores vítimas de mortalidade materna no Brasil, com uma taxa de mortalidade que é quase 3 vezes maior do que a das mulheres brancas. Falar sobre meio ambiente, de fato, requer falar sobre muitas coisas, e não é possível. E eu aqui hoje quero falar um pouco, primeiro, sem entrar em grandes conceitos, mas, assim, de forma muito rápida, dizer que meio ambiente é tudo que nós vivemos e de tudo que nós precisamos, né? Nós precisamos de água, de terra, de minério, de tudo, do ar, de tudo para sobreviver. E, infelizmente, nós estamos agora numa etapa, que não é uma etapa muito boa, depois de muitos séculos de exploração ambiental, por uma lógica capitalista que não tem perspectiva nenhuma de sustentabilidade. Eu lembro, há muito tempo, que minha mãe dizia assim: minha filha, a água desse rio nunca vai acabar. E eu acreditava nisso. Mas tanto a ciência quanto a exploração de todos os recursos naturais que nós temos são finitos. E estamos vivendo na etapa do desequilíbrio ambiental. E esse desequilíbrio é fruto de um projeto de desenvolvimento capitalista que não tem regras, nenhuma regra. É exatamente neste ponto que nós estamos vivendo hoje. O ponto de não ter retorno a algumas questões que foram totalmente devastadas. E a gente pode acompanhar o resultado disso, a insistência na disputa de projeto deste modelo capitalista predador, que não respeita o meio ambiente, em não ter regras. O que aconteceu no Congresso Nacional com o PL da devastação é exatamente isso. Já chegamos ao ponto que chegamos, de total desequilíbrio ambiental, e ainda assim, eles não se submetem a nenhum tipo de regra. O PL da devastação é a construção de uma ideia de uma terra sem lei,
sem nenhum parâmetro jurídico. Aliás, já faz bastante tempo que isso circula no Congresso Nacional. E não só esse PL, mas outras leis que tiram direitos, como, por exemplo, a demarcação das terras indígenas, que tiram direitos cotidianamente das populações viverem e preservarem, que os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, as comunidades tradicionais, os pescadores, essa galera tem segurado muito, né, o não avanço de tudo isso. Portanto, é importante recolocar essa questão, marcar muito claramente ou negritar exatamente o momento que nós estamos vivendo, que é o momento do desequilíbrio pós tanta exploração da natureza, sem nenhum patamar de responsabilidade do sistema capitalista. Aliás, o sistema capitalista não tem coração. Eles acham que vão viver em algum lugar que não é o mesmo planeta que nós. Então, acho que essa era a primeira questão que eu queria trazer. A segunda questão, que eu considero da máxima importância, que é um assunto voltado para nós mulheres. Todos os dados científicos demonstram que no atual estágio que nós estamos vivendo, de mudanças climáticas, né, causadas por desmatamento, por queimadas, por exploração sem nenhuma regra, este atual momento ele aflige ou atinge as pessoas de forma diferente. Como diz a ONU, é desproporcional como as mudanças climáticas afetam as mulheres e meninas. De acordo com os dados da ONU, 158 milhões de mulheres ficarão em condições de mais pobreza e desigualdade com a crise climática. E 236 milhões de pessoas entrarão num ciclo de insegurança alimentar. Falando desses dados, para expressar um pouco tudo que tem se estudado sobre os impactos, eu não chamaria de impacto, eu chamaria dos danos causados pelas mudanças climáticas, que com a emissão de gases nos levam a essa situação. Então, é preciso, então, que a gente continue a pressionar, a mobilizar e a enfrentar esse Congresso Nacional. Coração muito grande hoje que pulsa para a morte no Congresso Nacional, que são essas leis que retiram qualquer possibilidade de vida para nós. Eu fico pensando o desastre que nós vamos viver em pleno ano da COP30 sobre sobre este PL, né? Autorização dos licenciamentos. E é bom sempre, quando a gente fala sobre outras questões, é bom a gente falar do lugar de onde a gente vive. Eu sou uma cabocla da Amazônia, e eu sei o que significa tudo isso. Eu sou herdeira dos que lutaram antes de mim contra a hidrelétrica de Tucuruí, que produziu energia para o sudeste do Brasil, e no meu período de início de luta, eu tive que subir o Rio Tocantins com outros companheiros, ocupar a Eletronorte, para que depois de 20 anos as populações locais tivessem direito à energia. É depois de 20 anos, com o governo do nosso presidente Lula, em 2005, que o Lula reconhece e cria planos especiais para a eletrificação rural na minha região. E agora a gente vive, pela ganância do capital, uma situação de pressão ao governo Lula, né? E uma ganância do capital muito grande para exportar soja para a Europa. Fique com TV Elas por Elas Formação. Semana que vem tem mais.